Olá, meus amores. Muito bem, sou eu de novo, né? Mais uma vez aqui com vocês, né? E agora, gente, nessa nossa última aula da tia Ingrid, é claro que vocês têm aula de educação física depois, a tia Ingrid gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Para a proposta que eu vou lançar para vocês agora, tá certo? Aulinha de redação, agora nesse último tempo, tá? E aí a gente não vai utilizar o PPT. A gente vai fazer outra coisa, tá certo? E essa outra coisa se chama produção textual. Sei que vocês estão amando, né, essa notícia. Mas vamos lá, ok? Peguem o caderno, tá? E o lápis. A proposta que eu escolhi para vocês é, ó, molezinha, tá certo? Uma forma, assim, da gente relembrar uma coisa que a gente sempre tá fazendo, né? Para quem tá assistindo esse vídeo aqui, que tá aqui no meu lugar, na nossa aula, né? A gente tem aí um projeto bem legal que a gente compartilha toda semana, né? Sobre o que vocês assistiram, não foi? Só que a gente vai entender melhor hoje um pouquinho dessa proposta. Então, toda semana a gente tem um momento, certo? Nas nossas aulas de redação, onde os alunos fazem uma resenha sobre aquilo que eles assistiram, tá? E aí hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a estrutura de resenha e entender por que é resenha crítica, tá? Vou aqui compartilhar minha tela novamente, tá certo? Só um instante aqui, tá, gente? Eu sei que vocês estão curiosos para saber por que é que eu não estou online com vocês hoje, né? Mas aí eu vou falar. Eu tô com meu papai Dodói, né? Ele tá nesse momento internado na Santa Casa, vai precisar passar por uma cirurgia. Talvez nesse momento ele esteja passando por essa cirurgia, tá bom? E aí eu tenho que ficar com ele porque por conta da pandemia, né, só os familiares que podem estar perto, né? E aí eu tenho que estar revezando com a minha irmã e como hoje ela não conseguiu folgar para acompanhar ele, eu vou ficar acompanhando, tá? Então, quando vocês estiverem rezando mais tarde na hora de dormir, aí vocês vão colocar o pai da tia Ingrid nas orações de vocês, que é para ele ficar bom, ir logo para casa, tá certo? E vamos lá, que a atividade nos espera, tá? Então vamos lá, resenha crítica, tá? Uma proposta bem legal, bem bacana que eu tô trazendo para vocês, de algo que vocês já têm um certo costume em fazer, mas a gente vai entender hoje, gente, algo mais estrutural, tá certo? Por que, tia Ingrid? Porque, assim, por conta das semanas que nós estamos, já faz algum tempo que a gente está fazendo as nossas resenhas, eu percebo que em alguns momentos falta a estrutura, né, do texto. Quando a gente fala de estrutura, gente, é aquela partezinha de olhar para o texto e identificar que tipo de texto é, né? Eu costumo sempre fazer a associação da receita, né? Então, quando a gente vai ler lá o texto que tem ingredientes, depois os númerozinhos, né? Quantidade, o material, depois modo de fazer, eu já sei que aquele texto ali é um exemplo de receita. Então, quando eu olho que eu digo é receita, é por causa da estrutura, de como ele é organizado, tá? Então, a proposta de hoje, ela é bem intencional para que a gente possa continuar toda semana, né, fazendo as nossas resenhas sobre aquilo que a gente já assistiu. Ou como fez o Arthur na semana passada, eu acho, ele escreveu, né, sobre o que ele havia lido. Então a resenha ela abrange tudo isso, ou que você assistiu, ou que você leu, certo? Mas aí você tem que ser imparcial. O que é ser imparcial? É você nem falar o bom nem o ruim,
e mais ainda deixar o final com a curiosidade do leitor, tá certo? Então vamos lá, tá bom? A proposta vai ser lançada, vocês terão essa aula para fazer e em seguida vão mandar para mim, tá certo? Não se eu vou estar esperando a produção de vocês, tá certo? Mais detalhe, eu vou estar esperando a produção de vocês hoje, não é para mandar amanhã, não é para mandar hoje, tá certo? Nem que eu não responda, eu quero a produção hoje lá no meu WhatsApp, ok? Então vamos lá. Resenha crítica é um texto em forma de síntese que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, show, etc. A partir da descrição feita pelo resenhista, o leitor irá ou não se sentir estimulado a apreciar o objeto resenhado. Então, aí você vai ter que ralar para mostrar que a sua crítica, certo? Ela vai deixar o leitor, que no caso sou eu, com curiosidade ou não de assistir o filme aí, tá certo? A gente está num momento bem propício, né, digamos assim, né, por conta do isolamento, distanciamento social, né, que a gente pode estar observando aí alguns lançamentos, né, nas plataformas de filmes, né? Então vocês vão lembrar aí, ai, tia Ingrid, eu tô sem tempo, né? Porque eu sei também que vocês são muito ocupados, só que não. E pode não ter assistido algum filme recentemente, mas pode fazer de filmes, até mesmo que vocês já falaram aqui, mas agora dentro dessa estrutura correta, que vai ser a estrutura, tá certo, gente, geral para as próximas resenhas que a gente vai tá ouvindo aí nas próximas aulas. Então, vamos ver. Estrutura da resenha crítica. Outra coisa. Crítica. Muita gente relaciona a palavra crítica à questão negativa, né? E aí eu conto para vocês, não necessariamente a crítica ela precisa ser negativa. A palavra crítica, ela, né, pode ser tanto positiva quanto negativa, tá certo? Então, vai depender muito da sua opinião, vai depender muito daquilo que você vai abordar, tá certo? Mas é aquela conversa que a gente sempre tem. Se você vai criticar algo ou alguém, o que quer que seja, você precisa ter propriedade no assunto. O que é isso? Você precisa conhecer. Então, adianta eu falar sobre o filme do Harry Potter? Não adianta, porque eu não assisto. Estou falando de mim, tia Ingrid, eu nunca assisti, certo? Então, assim, eu preciso fazer a resenha de algo que eu conheça, né? De um livro que eu tenha lido, de um filme que eu tenha assistido, de uma peça que eu tenha assistido, de alguma coisa que eu tenha visto, mesmo porque eu preciso ter a propriedade naquilo que eu vou escrever, naquilo que eu vou falar. Tá certo, gente? Então vamos lá. Primeiro, descrição do objeto. Resumo geral da obra, destacando suas principais características. É filme, é livro. Então, você vai resumir, certo? Fazer um resumo geral dessa obra. Quando fala de obra, gente, é filme, é livro, certo? Etc. Destacando suas principais características. Depois, avaliação crítica. Ressalta aspectos positivos ou negativos, recomendando ou não o objeto cultural resenhado. Aqui a gente tem esse parêntese, essa abertura, se vamos recomendar ou não, né, ser positivo ou negativo. Lembrem que no começo eu falei que a gente poderia ser imparcial, né? Eu gostei muito, eu não gostei. Você pode muito bem apenas falar o geral, mas também você pode dizer se você gostou ou não gostou, tá certo? Porque aí, se você gostou, consequentemente vai ser uma crítica positiva, se você não gostou, consequentemente vai ser uma crítica negativa, tá certo? Mas aí, se você vai dar a sua opinião, você tem que seguir esse conceito até o final, ok?
E as referências, né? De onde foi retirado o objeto resenhado? É de revista? É de livro? É show? É peça de teatro? É filme? É jogo? Então, você precisa estar aí sendo bastante claro sobre a questão de onde foi que veio. A referência é isso, né? De onde veio? Você tirou de onde? Né? Você viu aonde? Tá certo? Então, são informações necessárias para a sua resenha. E aqui nós vamos, né, ter um exemplo, e aqui eu vou colocar bem no meio que é para vocês entenderem como é que foi feito, tá? Em Capitão América Guerra Civil. Então a gente já sabe que aqui vai ser um filme, tá? E eu quero que vocês observem que tá aqui faltando alguma coisa. Será mesmo que tá faltando? Né? Vocês já perceberam que o que tá acontecendo é o quê? A falta do título, né? Mas aí a gente já sabe, né? Ah, se eu vou fazer a resenha do filme dos Vingadores, então eu coloco, né? Resenha do filme Vingadores, Ultimato, né? Que foi o último. Então vocês podem estar colocando, tá? Tia Ingrid, mas se eu não quiser, eu posso colocar? Então, assim, gente, como está tratando-se de uma atividade, né, feita pelos alunos do quinto ano, da Escola São Francisco de Assis, da professora Ingrid, eu quero que vocês coloquem aí, né, porque eu vou estar recebendo a atividade de vocês. Mas se fosse de um caso de publicar, né, de compartilhar, aí vocês poderiam já entrar mesmo com a resenha mesmo, né? Existem vários sites que fazem essa abordagem de críticas de filme que não necessariamente utilizam o título. Por quê? Porque já está lá especificando que é a crítica daquele filme, certo? Mas como é uma atividade, eu vou querer sim que vocês coloquem título. Então vamos lá, né? Primeiro, que é que precisa ter descrição do objeto. Primeiro parágrafo. Tia Ingrid, já que você falou de parágrafo, quantos parágrafos precisa ter? Certo? Primeiro, segundo, terceiro. Início, desenvolvimento final. Não. Descrição, avaliação crítica e referência, que é o que tem aqui. Então vamos lá, né? Primeiro, qual foi? Deixa eu pegar aqui o meu lápis para mostrar para vocês. Pronto. Primeiro, o que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? Ó, objeto, descrição do objeto. Então, vamos lá. Em Capitão América, Guerra Civil, Capitão América continua sendo o líder dos Vingadores, que não mede esforço para proteger a humanidade. Ou seja, está descrevendo, está dizendo o resumo geral da obra, que é o filme. No segundo parágrafo, avaliação crítica. Aí vai dizer se é positivo, se é negativo. Aí ele começa assim, ó. Esse é um dos melhores filmes de super-heróis, não apenas pelo fato de possuir a medida certa de ação, comédia e envolvimento, mas também pelas reflexões sobre um dos principais problemas de uma sociedade, a discussão do poder e a submissão a regras ditadas por pessoas poderosas. Então, quando ele diz aqui um dos melhores filmes, será que é uma crítica positiva ou negativa? Não preciso responder, vocês já mataram a charada, né? E por último, nós temos as referências e recomendação, certo? Por isso, Capitão América Guerra Civil é um filme incrível, porque trata sobre vários temas importantes relacionados ao momento que vivemos no nosso país, no mundo atualmente. Está super recomendado. Então, vemos aqui um exemplo de uma resenha crítica positiva de um filme, tá certo? Vocês podem estar utilizando também na produção de vocês essas palavras, né? No final, né? Por isso, né? No entanto, tá certo? Aí deixa eu falar aqui para vocês que é o seguinte: eu vou deixar aqui um pouquinho enquanto eu converso com vocês. Vocês podem estar lendo aqui esse texto, mas eu quero que vocês observem o seguinte: em nenhum lugar aqui vem dizendo eu acho, eu penso que, na minha opinião, tá certo? Ou seja,
o narrador, ele não se envolve diretamente nesse caso aqui, tá? Mas você, tá certo? Porque assim, quando a gente fala de resenha, que vai falar de alguma coisa, é claro que a gente quer colocar, né? Ah, eu acho, eu penso e tal. Né? Nesse caso aqui, ele usou seus argumentos, né? Os seus pontos de vista, sem se envolver, sem colocar eu acho, né? Mas se você achar necessário, você pode estar se incluindo, tá ok? Tá certo? Então, proposta, lá vem ela. Ah, bonita, deixa eu só deixar aqui que é para poder descer. Agora é a sua vez. Escolha um filme de sua preferência e produza uma resenha crítica sobre ele. Seja criativo e não se esqueça do título. Como eu falei para vocês, como é uma atividade, né? É necessário que vocês façam aí o título, ok? Ai, tia Ingrid, filme, não sei. Mas eu tô lendo um livro agora. Será que dá certo fazer? Tá. Se você quiser fazer no livro, tia Ingrid abre a exceção e você pode fazer do seu livro, tá? Mínimo de linhas 15, ou seja, tem que ter pelo menos 15 linhas, tá? O máximo vocês já sabem que é 30, mas não é para se estender muito, porque quem muito se estende se repete. Ok, gente? Aproveitem o finalzinho da aula já, né? O restinho dos minutos para estarem fazendo, tá certo? Aí vocês concluem como atividade de casa, tá bom? E depois manda para mim, tá certo? E aí eu quero agradecer a vocês pela compreensão de hoje, mas amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar juntinhos aqui online, tá bom, gente? Vou interromper, tá certo? Um beijo e até amanhã. Boa segunda-feira para todos.